Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um minuto com Deus, amém? Que Deus abençoe uma palavra para você começar a semana de cabeça erguida, amém? Para você confiar mais em você mesmo, para você apostar em você mesmo, amém? Porque muitas das vezes o diabo coloca minhoca na sua cabeça, falando que você não tem talento, falando que você não vai vencer, porque você coloca mensagens negativas na tua cabeça, falando que você é menosprezado e que você não tem talento para fazer nada. E o diabo ele abaixa a autoestima da pessoa e a pessoa não consegue fazer nada. E Deus me levantou aqui para trazer esse tema. Aposte em você mesmo e confie mais em Deus. Quer dizer, invista mais em você mesmo. Você tem talento. Você pode. Quando você está com Deus. Tá? Quer dizer, aposte mais em você mesmo. Às vezes você tem um sonho de ser pregador. Aí você fala assim, eu nunca vou alcançar isso. Às vezes você vê uma pessoa profetizando e você fala assim, eu nunca vou alcançar esse degrau, essa plenitude, essa estatura. E você está enganado, tá? Se você colocar a tua confiança no Senhor, Deus ele vai fazer tudo o que tua mente imagina. Você não é fraquinho, não. Você é forte. Ai, você é forte. Com Deus você é forte. Com o Espírito Santo você se torna forte. Com o Espírito Santo você se torna forte, valente, guerreiro. Aposte em você mesmo. Confie em Deus. Se levante. Tema a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 7 fala, o temor ao Senhor é o princípio de todo entendimento. O princípio de você criar uma coragem. Porque quando o homem ele anda errado, ele anda até com medo de até uma folha de pau cair perto dele, ele já fica assustado. Porque ele anda errado. Você vê quando o ladrão ele sai da cadeia, ele sai todo assustado. Quando o ladrão ele sai da cadeia, ele não dá as costas para ninguém, porque ele tem medo de alguém chegar nele quando você está andando errado, meu irmão. Mas quando você anda certo, quando você anda com a verdade, quando você anda com Cristo, você não tem de que temer. Aleluia! A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 13, verso 6, fala assim, 6 ou 8, que diz assim, e assim com ousadia ousamos dizer, se o Senhor é conosco, que poderá fazer o homem? Quando Deus é conosco, Ele te dá força, Ele te dá poder, Ele te fortalece tua alma, Ele te encoraja, como Deus encorajou Neemias. Neemias saiu de Babilônia, saiu de Suzã, cerca de 1.000 quilômetros. 1.700 quilômetros, tá? 1.700 quilômetros de Suzã até Jerusalém. 1.700 quilômetros. Muito longe. Muito longe. Tá? Uma cidade muito longe de distância. E Neemias, com coragem, ele andou. Eu já fiz a distância de Suzã até Jerusalém, mas eu estou esquecido. De Babilônia até Jerusalém era cerca de 1.700 quilômetros. Mas de Suzã, eu não sei. Mas era cerca de 1.600 quilômetros. 1.500 e pouco quilômetros. Tá? Confiando em quem? Em soldados? Não. Confiando em Deus. Porque Deus ele era com ele. O nome de Neemias significa aquele que fortalece. Tá? Ele fortalece. Ele saiu com posição, tomou uma posição. Confiou nele.
Ele apostou nele. Ele era um eunuco, ele era um copeiro, um simples copeiro. Um simples copeiro. Mas quando ele apostou que ele sabia que ele podia resolver. Ele sabia que nele podia. Era só confiar em Deus. Confie em Deus e aposte em você mesmo. Você tem talento, você pode. Se você tem um sonho de construir uma empresa, de ter o seu próprio negócio, coloque a sua confiança toda em Deus e se disponha. O texto que eu vou ler aqui, você vai entender. Tá? Em 1 Samuel, capítulo 17, versos 32, que diz assim, ó. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele também homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. Assim, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim terá este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Não desfaleça o coração de ninguém, tá? Não desfaleça o coração de ninguém. Quando você está com Deus, você tem a confiança. Agora o camarada está no adultério, o camarada está na fornicação, o camarada anda na mentira o dia todo, tá? Embora as mulheres hoje são muito vaidosas, mas se você anda certinho com Deus, se você anda com convicção que Deus está com você, não tem o que temer, tá? Porque Deus está contigo. Se Deus está contigo, não temerás o que poderá fazer o homem. Se Deus é contigo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Deus está falando para mim e para você: vai em paz. O Senhor, eu sou contigo. Vai embora, meu filho. Vai embora, minha filha. Vai, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Não tem de que temer. Quando Deus está contigo, você sabe quando Deus está contigo. Você tem a convicção. Eu tenho a convicção que quando Deus está comigo, quando eu peco, eu sei que Deus não está comigo. Mas quando eu faço um concerto e volto ao primeiro amor, e aí desce aquela glória, desce aquele calor, desce aquela confiança de Deus, eu sei, Deus está comigo. Deus voltou, o Espírito Santo voltou. Faz que nem Davi no Salmo 51, versos... Ele fala assim: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Nós sabemos quando o Espírito Santo sai de nós, quando nós pecamos, quando nós entristecemos o Espírito Santo. Se eu olhar para uma mulher mal vestida na rua e cobiçar, eu sei que eu pequei e o Espírito Santo sai na hora. Agora, se eu não pedir perdão para Deus, a minha alma fica lá. O Espírito Santo fica chorando dentro de mim, fica chorando, fica lamentando. Você pecou, e eu tenho que pedir perdão. Você também tem que pedir perdão. Nós temos que te pedir perdão. Eu citei um exemplo, não estou falando que eu estou fazendo, estou falando que é um exemplo. Quando nós pecamos, tem milhares e milhares de pecados que nós pode pecar durante o dia. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Se você for apostar em você mesmo em pecado, você não vai dar certo. Você tem que apostar, você confia em Deus e apostar em você mesmo, né? Quando você tem a convicção que Deus está com você. Saul vestiu das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu da sua couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si, e tomou o seu cajado à mão e escolheu para si 5 cestos do rebeiro, e pô-lo no alforje do pastor que trazia, a saber o surrão, e lançou mão na sua funda, e foi-se chegando ao filisteu.
Tá? Ali, ninguém viu um anjo perto de Davi. Ninguém viu Deus perto de Davi. Miguel não estava ali perto. Não, só estava Davi. E a sua convicção que Deus estava com ele. Ah, mas eu não sei se Deus está comigo. Você sabe. Você tem a convicção que Deus está com você. Se você tem a convicção que Deus está com você, não tem o que temer. Todo o exército de Saul estava medroso ali. Ninguém podia ter coragem. Ninguém tinha coragem. Todos fugiram. Até mesmo Saul e os seus filhos. Só ficou Davi. Um homem baixo de 1,70 m de altura. Seu irmão Eliabe com 2 metros não teve coragem, mas ele teve coragem. Porque ele tinha convicção que Deus estava com ele. Não é que Deus desceu do céu, pegou uma espada, uma estilingue, tá. Não. Deus, ele quer que a sede de vitória, a sede, o sonho nasça no meu coração. Para me derrubar esse Golias, o meu sonho tem que estar no coração. O sonho de vitória, o sonho do teu projeto, o sonho da tua casa própria, o sonho do teu casamento tem que nascer dentro do teu coração. Você tem que sonhar. Você tem que estar dentro do coração. Você tem que ter a convicção que Deus está com você. Tem a palavra em Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz: confia no Senhor e não te estribe no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor, não te estribe no teu próprio conhecimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor e não te estribe. Confia no Senhor. Davi confiou no Senhor. Ninguém foi ajudar Davi. Ele, e tomou Davi a mão, escolheu para si 5 seixos. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Não tinha ninguém. O filisteu, quando viu Davi, desprezou. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou um cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi. Mas a palavra de Deus fala que ele para toda vergonha haverá dupla honra. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus não vê pecado em Jacó. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Contra Jacó não tem encantamento. Ele fala assim: amaldiçoei quem te amaldiçoarem, e abençoarei quem te abençoarem. Pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, a ave do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que é o Deus, que há Deus em Israel. E saberá toda a terra, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará na sua mão. E sucedeu que, levantando o filisteu, indo, encontrasse com Davi, apressou Davi, correu ao combate e encontrasse com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Agora eu falo para os irmãos, tinha anjo do lado de Davi? Ninguém viu anjo, só tinha Davi. Com a sua coragem, com a sua confiança em Deus. É assim também você vai viver com a tua confiança em Deus. E você sabe que você tem talento. Você sabe que você pode derribar gigantes. Você sabe que você pode avançar. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Deleita-te no Senhor. Ele concederá todos os desejos do teu coração. Aposte em você mesmo. Você tem talento. Para de ficar pedindo oração a um a outro. Você pode. Você vai avançar. Você pode subir de degrau. Você pode subir no púlpito para pregar. Para de sonhar.
Deixa Deus trabalhar nos teus sonhos. O sonho, deixa o sonho que você tem, aquele pensamento, realizar. Deixa Deus realizar quando você confia em Deus. Se submeta à palavra. Tiago 4,10 fala: humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. A humilhação. Se humilha. Tem um homem chamado John Bunyan. Ele era o autor do livro Peregrino. Ele fala assim que para quem está embaixo não tem medo de queda. Quem está embaixo não tem medo de queda, tá? E quem se humilha não tem medo de orgulho, porque já deve se humilhando quando se confia em Deus, tá? Quem está embaixo não tem. Davi estava embaixo. Ele partiu com toda a confiança. Então parte com toda a confiança que você tem. Ramahasharamahai. Deus vai te dar a vitória. Comece a semana com esta palavra. Confie em Deus e aposte em você mesmo. Você tem talento. Aí dentro tem um talento. Você tem talento. Avance. É tempo de avançar. Ramarasharamaramahaya. Lemenerebalabasteria. Você tem talento. Ai, Kamandá, Sori Kamandarasya. E caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi só matou só com os tiringues. A palavra. Você vai matar esse gigante só usando a palavra. Você vai usar a palavra. Use 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 a palavra. Pela palavra Deus criou os céus. Ele exaltou a palavra acima do próprio nome dele. Salmo 138, versos 2. Use a palavra. A pedra. A pedra significava Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra de esquina. Davi atirou a pedra que simbolizava Cristo. Ela encravou na testa do filisteu. A palavra. Ai, xarebedé. A palavra. Quando você tem a vida embasada na palavra, você não teme a ninguém. Você não teme a demônio. Você não teme a gigante. Você não teme ao desemprego. Você não teme a nada. Ai, chorialabaia, néria, vácia. Você não teme os afrontas do capeta. Charamantocoviasnai. Você não teme a nada. Ai, aramalahai, seia, marahai. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ai, choucovias, nebianahai, suriabalabahai. Relamalabacholabalabahai. Você não teme a nada. Quando você tem a presença de Deus contigo, você não teme a nada. Você faz que nem Sansão. O leão veio contra Sansão, e Sansão, sem ter nada na mão, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, ele rasgou o leão. Você vai rasgar. Rabachai na raia. Você vai rasgar esse problema. Usando a palavra. Xanabahaia. Orialabaia. Séria. Moisés só tinha um cajado na mão. Lançou na água, ele abriu. Elias só tinha uma capa velha, talvez até fedida, suosenta. Ele feriu as águas do Rio Jordão. Ele abriu! Porque Elias vivia a vida embasada na palavra. Elias deixou a capa dele como herança para Elias. Ele pegou aquela capa e disse: pá! Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E a água se abriu. Colocou a prova. Ai, chokebedece a pláciasnai. Erehaiotocoviasnai. Vou para Jesus. Marcos 3, se eu não me engano, era 2. Fala que uns homens transportaram um paralítico numa cama, trazido por 4.
E não tendo por onde passar, colocou para o telhado e baixou bem onde Jesus estava. Marcos 4. Se eu não me engano é Marcos 4, tá? Marcos 4. Marcos 4. Vou descobrir agora. Marcos 2. E ali entra um paralítico, ali no meio. E Jesus falou assim, perdoados. E Jesus, vendo a fé deles, aproximado por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus falaram, quem é esse que até perdoou o pecado? Jesus falou, ora, para quê? Por que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, disse, por que razoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisas assim. Nunca vimos coisas assim. Hoje vimos prodígios. Em outras traduções, hoje vimos prodígios. Irmão, Jesus, ele colocou a confiança no Pai. Ele sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. E anjo não tinha anjo ali com Jesus, só tinha ele e ele. Mas ele tinha convicção que não era Jesus que fazia as coisas. Ele fala assim, eu e o Pai somos um. Eu sou apenas um mediador. Eu falo e Deus faz. Eu falo e o Espírito Santo vai lá e cura. Porque Jesus tinha convicção que ele e o Pai eram um. Jesus tinha convicção. Ele fala assim, eu não faço nada se o Pai não vos fizer. Tudo que eu falo, tudo que o Pai faz, eu faço igualmente. O Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aquele que me enviou é maior do que mim. Jesus fala. Ele exaltou o Pai. Sabe? Então é assim que nós temos, na humildade, amém? Que Deus abençoe, uma ótima semana para você. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão dos divinos Espíritos Santos esteja com todos. Que Deus abençoe.